Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo do nosso canal que está seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, com o dia 7 de fevereiro, em que teremos os capítulos 37 a 39 do livro de Jó. É uma alegria ter você conosco. Vamos juntos? Começando pelo breve resumo dos capítulos. O capítulo 37 é o último da fala de Eliú. Nele, Eliú fala a respeito do poder e da majestade de Deus que se manifestam no trovão, na chuva, na neve e nos ventos fortes. Por conta da força de tais fenômenos, os animais se abrigam em seus esconderijos. Então, Eliú questiona Jó: será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? No fim deste capítulo, Eliú diz que ninguém é capaz de olhar para o sol e que o Todo-Poderoso não pode ser compreendido. Capítulo 38 inicia finalmente a sessão final do livro de Jó, que irá durar até o último capítulo 42. Nesta sessão, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus resolve responder a Jó. Vemos que Deus se manifesta do meio de um redemoinho. Então, Deus diz que agora quem vai fazer perguntas é Ele, e não mais Jó. Eis algumas das perguntas de Deus a Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas da terra? Quem encerrou o mar com portões? Alguma vez na vida você, Jó, deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Você tem noção clara da largura da terra? Você alguma vez entrou nos depósitos da neve? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração e deu entendimento à mente? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos? E no capítulo 39, Deus prossegue, trazendo uma série de questionamentos a Jó, tais como: você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das corças quando dão suas crias? Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Será que o boi selvagem aceitaria trabalhar para você? Então, Deus passa a falar de um animal de uma forma bem peculiar, a avestruz, que Deus teria lhe negado sabedoria, mas que teria dado a ela uma grande capacidade de saltar, que ela ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? Pergunta Deus a Jó. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul, ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Essas as questões que Deus lança a Jó nos capítulos 38 e 39. Vamos então para a segunda parte deste nosso estudo, hoje um pouco mais reduzido, com um capítulo a menos, para nos prepararmos para o encerramento no dia de amanhã do livro de Jó. Segunda parte, então, questões e dúvidas que podem surgir. Hoje apenas com 5 questões. Primeira delas, Eliú cita os poderes da tempestade, da chuva e da neve para dizer que Jó não tem capacidade de explicá-los. Hoje, será que essa impossibilidade já foi superada pela ciência e por isso é possível questionar a Deus? Porque várias perguntas que Deus lança a Jó
Jó não consegue responder, certo? Mas hoje a ciência já tem resposta para muitas questões. Mas engana-se quem pensa que a ciência tem resposta para tudo. Porque normalmente a ciência vai explicar o como. Como as coisas acontecem, como que o sol brilha, qual é a intensidade do sol, por que que há estrelas, por que que o sol está ali, qual é a origem das coisas, isso a ciência não diz. Por isso, de certo modo, Deus, quem sabe, poderia ter lançado questões diferentes para nós hoje, que nós também ficaríamos, como Jó, sem resposta. Questão 2. Por que Eliú diz que ninguém pode compreender a Deus? Qual seria a intenção de Eliú? Primeiro de tudo é que, de fato, precisamos concordar com Eliú. Ninguém pode compreender a Deus. Falamos um pouquinho disso na última questão de ontem. Agora, qual a intenção de Eliú em dizer que ninguém pode compreender a Deus? Talvez colocar para Jó que é inútil este tipo de questionamento que Jó faz. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque nós precisamos sempre nos lembrar quem somos nós e quem é Deus. Deus permite que façamos questionamentos, Deus permite que falemos com Ele, mas nós não podemos esquecer que é Ele quem tem todas as respostas e que muitas respostas Ele não nos dará, porque Ele é Deus. Questão 3. Quando Deus resolve interromper o seu silêncio, Ele diz a Jó: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. No entanto, Jó, a princípio, não responde aos questionamentos de Deus. Será que alguém poderia responder aos questionamentos de Deus? Nós veremos amanhã que Jó até vai responder a Deus, mas não dando respostas às questões que Deus faz a ele. Já estou aqui antecipando um pouco. Mas aguarde aí que amanhã o desfecho será, sem sombra de dúvidas, muito, muito edificante. Agora, respondendo a essa questão, nós podemos dizer que não. Alguém poderia responder aos questionamentos de Deus? É evidente que não. Nós não temos tamanha capacidade. Nós somos minúsculos e pequenos. Deus é imenso. Ele é incomensurável. Não é possível mencionar a grandeza, medir a Deus. Por isso que, quando Deus lança os questionamentos a Jó, Jó não tem o que fazer. Questão 4. Por que Deus faz questionamentos tão complexos a Jó? Qual seria a intenção de Deus com tantas perguntas a Jó? Deus parece que prepara ali a metralhadora dele e lança em Jó. Do capítulo 38 até o final da sua fala, Deus vai questionar Jó e Jó vai ficar sem respostas. E, claro, nós não temos essa resposta como um gabarito, né? Mas o que nós podemos depreender de tudo isso é que Deus quer colocar Jó no seu devido lugar. Deus não tem intenção de julgar Jó, porque para Deus, Jó não é um ímpio, como os primeiros amigos de Jó falaram que Jó era. No entanto, Deus vai colocar Jó no seu lugar. Mesmo você não sendo ímpio, mesmo você sendo temente a mim, Jó, você não tem respostas para tudo, você não é o centro do universo e sim, você está sofrendo, porque neste mundo, infelizmente, todos sofrem. É claro que na história de Jó nós temos uma outra explicação, aquela aposta que o diabo faz com Deus, que é polêmica, e já falamos bastante, mas o que nós podemos compreender é que, de fato, Deus coloca Jó no seu devido lugar. Questão 5, última questão de hoje. No capítulo 39, Deus traz uma série de exemplos do mundo animal para questionar Jó, e uma característica comum é o fato de Deus citar animais selvagens. Por que o homem não tem capacidade de domar todos os animais? Ora,
O homem perdeu esta capacidade de estar na companhia de todos os animais, incluindo os selvagens, com a queda em pecado. Antes da queda, o homem sim tinha essa condição, tinha essa possibilidade, mas ela foi perdida. Estas as questões e dúvidas que podem surgir. Vamos então para a última parte com os aspectos teológicos. Na sessão de hoje, penúltima de nossas leituras em Jó, o personagem mais importante aparece. A tão aguardada resposta de Deus surge com força. Eliú parece ter vindo para preparar a resposta de Deus, pois Jó terá muito a ouvir. Deus faz questão de demonstrar que Jó não tem capacidade para compreendê-lo e também não tem capacidade de entender da criação de Deus. O sofrimento de Jó fez com que ele desenvolvesse uma série de questionamentos, mas agora todos esses questionamentos se revelam como nada. Acima de tudo e de todos está Deus, sua soberania e seu poder. E a grande questão é: o que Deus fará com Jó agora que Jó está sendo confrontado com sua pequenez e com a grandiosidade de Deus? Terá Deus misericórdia de Jó? Irá Deus julgar a ousadia de Jó? Não se preocupe. Todas estas questões e muitas outras serão respondidas amanhã, no nosso último vídeo a respeito do livro de Jó. Ficou curioso? Então não deixe de acompanhar amanhã o nosso último capítulo ou nosso último vídeo sobre os últimos capítulos do livro de Jó. Espero que este vídeo tenha sido edificante para você, para a sua vida. Continue seguindo o nosso canal e até amanhã com o nosso último vídeo do livro de Jó. Fique na paz do Senhor.